Fala pessoal, meu nome é Henrique Marques e esse é mais um podcast da Cint, o Smart Conversations. Hoje nós vamos falar da nossa trilha de inovação e negócios e eu tenho dois convidados super especiais conosco aqui hoje, Camila Olechea, da Immersys, e Marcelo Costa, da Cint. Camila, Marcelo, bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Olá, pessoal. Obrigada aqui pelo convite. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Super honrado de estar aqui com a Camila, da Immersys, uma super parceira aqui nossa. E bora pro papo. O papo tá quente hoje, tem bastante coisa para a gente falar. Com certeza aqui nesses próximos minutinhos aqui a gente vai falar de muita coisa relacionada à comunicação, canais, usuários, tecnologia, enfim, bastante coisa sobre negócios, né? E para a gente começar, Camila, eu queria perguntar para vocês como que vocês veem a adaptação hoje das empresas, né? Olhando aí o conceito do marketing 5.0, especialmente num cenário onde a tecnologia ela evoluiu tão rapidamente, né? Eu acho que antes de falar da adaptação das empresas em si, é importante entender como o cliente mudou ao longo do tempo, né? Cada vez apareceram mais canais de engajamento que um cliente engaja. E não é só canais, também é a parte de omnicanalidade, né? O cliente pode engajar, pode fazer uma procura antes de um produto, depois ir para a loja física, comprar, enfim. Tem toda uma experiência que cada vez as empresas precisam entender mais como cada um dos clientes se comporta para, de alguma forma, trazer essa tecnologia que vai facilitar o dia a dia da empresa para abordar esse cliente da melhor forma. Então, quando falamos do online e do físico, cada vez ainda encontramos mais canais em cada um desses, vamos dizer assim, pilar online e pilar físico, né? Então, eu acho que uma das adaptações principais, aí respondendo a sua pergunta, que vemos nas empresas é a adaptação da estrutura da empresa. Antes entendíamos a pessoal que cuida do online, pessoal que cuida da loja física. Cada vez encontramos mais que o cliente é o centro. Então, a empresa tem que se adaptar para colocar o cliente como centro e dizer como eu vou estruturar a minha empresa para que esse cliente único seja visto da mesma forma internamente dentro da empresa e que o cliente também receba essa experiência como a empresa de forma consistente, seja que esteja engajando com online ou como físico. Excelente. Eu acho que a Camila exemplificou muito bem o desafio que as empresas têm hoje. O Philip Kotler ele já comentava muito desse desafio que as empresas teriam no marketing atual, que é mesclar entre o físico e o digital. E esse desafio ele é permanente, porque a gente sente muito hoje no mercado o desafio que as empresas têm da descentralização das informações. Uhum. É muito difícil, não é um desafio fácil, é muito difícil você ter dados no físico e dados no online e eles estarem centrados, porque essa nova versão de marketing, esse atual comportamento, ele exige que o cliente seja o protagonista, conforme a Camila falou. Que é o que a gente chama, as palavras bonitas, o hype do momento, Customer Centric, que é o First Customer. Uhum. Para fazer isso, as empresas elas precisam, já não é nem inovação, elas precisam se adequar a esse movimento e conseguir, de alguma forma, centralizar todas as informações, que só centralizando esses dados que ela vai conseguir ter uma visão de quem é o seu cliente. Hoje muitas empresas, infelizmente, não sabem quem é os clientes. Porque cada cliente ele tem o seu comportamento, entra por um canal X ou Y. Só que essa empresa ela precisa ter tudo centralizado para ter uma visão independente do canal que o cliente chegou até ela. Ou através que o cliente prefere se comunicar com a marca, com a empresa. Então esse é um bom desafio que a gente está atuando e que a gente vê no mercado contemporâneo, vamos dizer assim. A gente vai falar um pouquinho aí sobre dados, né, mais para frente, e como dados é um novo petróleo aí, né, como isso influencia na tomada de decisão das empresas. E eu acho que se aprofundando um pouco nesse tema, vocês dois comentaram muito em relação à integração, né, a como as empresas têm tido dificuldade de fazer essa integração para no final chegar nos dados do seu cliente, né? O que vocês têm visto ou já viram empresas implementar de formas diferentes? Algum caso de sucesso que vocês já tenham vivido, onde a integração de dados foi feita da forma correta, né? E aí no final o cliente, a empresa ela estava com todas as informações ali para conseguir fazer a melhor campanha para o cliente, né?
Que eu acho aí, respondendo um pouco a primeira pergunta e agora essa seguinte, né? Os dados é a gasolina, você falou, é o petróleo para trabalhar e a tecnologia vai ajudar em duas coisas principalmente. Primeiro, a trazer e coletar esses dados e a segunda é a como eu analiso e entendo esses dados, sim? Então, eu acho que isso é um passo muito importante para as empresas priorizar. E a gente vê, eu tenho alguns cases, alguns clientes, agora eu estou lembrando de um no México que o cliente falou assim para mim: Camila, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar os dados. E eu fui construindo todo um time para que trabalhasse pensando nos dados, seja para analisar o dado, para entender o cliente ou para saber como executar da forma certa. Porque finalmente os canais vão estar aí e sempre o cliente vai ter uma tendência a não só engajar por um canal, engajar por vários. Então, com essa prioridade primeiro de colocar os dados, coletar os dados, colocar o cliente como centro, é que o cliente realmente vai conseguir saber qual é a forma mais ótima de mandar uma mensagem, gerar uma experiência que seja consistente pelos diferentes canais de engajamento, né? Eu vou pegar esse gancho, que é muito bom, e uma provocação. A gente está falando que dados é o novo petróleo. Isso a gente está falando desde 2010, 2015 que a gente vem falando isso. E eu acho que o que a Camila traz no discurso é justamente isso. Dados é o novo petróleo, mas a forma que você analisa esses dados é a próxima camada. Ou seja, não adianta você ter... Hoje é muito fácil você ter informações, dados, mas como você analisa ele e interpreta esses dados, que está hoje o grande segredo. E uma empresa que consegue obter os dados, porque canais são comportamentos. Antigamente, a única forma de você se comunicar é através do canal de telefonia. Hoje a gente tem redes sociais, a gente tem diversos outros canais que a pessoa pode se comunicar. São dados. Só que você precisa saber interpretar bem esses dados para poder chegar no seguinte resultado que é: eu estou passando a entender que determinados clientes de determinadas faixas etárias, regiões, horários, eu posso me comunicar melhor através do WhatsApp, exemplo. Determinadas faixas, pessoas de outras gerações, talvez ainda não estejam adaptadas ao canal do WhatsApp. E dependendo da sua vertical de atuação, é importante você ainda ter a telefonia como um canal de atenção. Então, esses dados é muito importante, só que a gente está indo para uma outra camada, que é como você interpreta esses dados e como você consegue executar bem a interpretação desses dados. Não, e desculpa te interromper, mas outro ponto que eu acho cada vez mais relevante é: agora o engajamento não é só para vender mais, é para gerar um relacionamento. E cada vez encontramos também mais essa tendência das empresas engajando com você, não necessariamente para vender, mas pode ser para te educar também, para posicionar um relacionamento, para te convidar, por exemplo, a um evento exclusivo que não tem nada a ver com venda. Passar uma informação de um pedido, por exemplo, né? Exato. Então, tem muitas formas ou muitos objetivos para esse engajamento, seja para relacionamento ou algo transacional, como você comprou, eu te mando o status do pedido. O cliente cada vez está exigindo mais essa comunicação. E que essa comunicação, que seja por relacionamento ou por algum tema específico transacional, seja personalizada. E aí aqui eu quero puxar mais um fiozinho aqui da conversa, que a gente falou aí de vários canais, né, de comunicação. E sem dúvida isso também é um desafio para as empresas, né? Como gerenciar esses canais, né, de uma forma única, porque não é você colocar só o canal à disposição do cliente, né? Tem um por trás ali de como você vai atender ele da melhor forma, né? Então, gostaria de entender assim com vocês, como vocês acreditam que as empresas, diante desse desafio, dessa complexidade de vários canais hoje no mercado, como que elas têm se adaptado e se ajustado aí para conseguir atender de forma eficiente? Eu acho que aí ainda é um processo, né? Que estamos vendo que as empresas pouco a pouco estão mudando. Até agora você encontra empresas muito grandes que falam assim: é que eu tenho uma área que cuida do e-commerce e trabalha com essa tecnologia para atender as mensagens através do e-commerce. Outra para o canal offline, outra para as redes sociais, então outra para o WhatsApp. Então, esse ponto que você trouxe é muito relevante e por isso eu comentei antes, né? A estrutura das pessoas dentro da empresa, você tem que adaptar isso também. Cliente no centro, e como eu tenho o suporte da tecnologia para colocar esse cliente no centro e entendendo o cliente, saber como conectar os diferentes canais para eu poder mandar essa mensagem de forma transparente e consistente, né? Mas tudo tem que estar baseado em uma plataforma que coloque o cliente no centro e que tenha conectado todos os canais.
Então, quando o cliente toma uma decisão de atuar ou não por um canal em específico, a resposta vai estar aí. De qualquer forma, da mesma forma, seja um canal X ou Y, né? Não, perfeito, perfeito. Eu até anotei aqui, porque a gente está falando do desafio das empresas de colocar o cliente no centro. Então, acho que uma dica que a gente pode passar a todo o executivo que está liderando a marca, uma empresa, é evite trabalhar em silos. Para você identificar o seu cliente, se você tiver dentro da sua companhia estruturas separadas, descentralizadas, silos, você nunca vai entender quem é o seu cliente. Se você não entender quem é o seu cliente, você nunca vai conseguir identificar qual que é o melhor canal de atuação. É muito hype, a gente está falando de diversos canais, a gente falou WhatsApp, mas tem Twitter, tem LinkedIn, tem TikTok, diversos canais estão no hype. Se as empresas falarem assim, pensarem, eu preciso só colocar o canal X sem entender o cenário dele, ela está cometendo um erro. Ela precisa centralizar as informações, ela precisa evitar os silos que existem na companhia, para ter essas informações e aí entender qual que é o melhor canal que ela trabalha. Eu já tive experiências no passado de empresas que trabalhavam em todos os canais, porque era o hype, qualquer canal novo que abria, eu quero esse canal, e no final ela não tinha resultado ou performance em nenhum deles, porque o cliente queria falar pelo canal de SMS. Um exemplo que eu estou usando aqui. Se ela centralizasse todos os investimentos em outros canais, em outras tecnologias concentradas no SMS, talvez ela teria um resultado bem melhor. Mas isso depende de entender quem é o cliente dela, precisa centralizar as informações. Então a gente falou aqui de entender o cliente, né, de ter dados, de ter as nossas bases integradas. E aí, olhando ainda para o canal, aprofundando um pouco mais assim, e já falamos também aqui um pouco de hiperpersonalização, né? Porque você já identificou a sua base de cliente, né? Já identificou o canal que ele gosta de se comunicar. Como personalizar essa mensagem, né? Como fazer essa comunicação de forma eficiente ali para equilibrar o tom de voz, né? A forma como você precisa passar essa mensagem para ele, no final olhando para que ele continue acreditando na sua imagem, né? Na sua empresa, trazendo aí a questão de confiança, né? Então, acho que minha pergunta está muito relacionada à hiperpersonalização, né? O que vocês têm visto aí de empresas fazendo dentro dos canais de comunicação? Se a gente puder explorar um pouco mais desse tema. Eu acho que aqui é interessante trazer um caso que temos aqui em conjunto, que é de um cliente lá no México, que é bem focado para a venda de coisas para pets, né? Para cachorros, animais, enfim. E o caso deles era bastante interessante, por quê? Porque eles comentavam esse ponto que você falou agora, né? Eu tenho um offline que é muito forte. Tradicionalmente, esse mercado offline era muito forte e eu comecei a trabalhar online. O que acontecia? Eu mandava uma recomendação por um canal, se o cliente estava no online, e outra totalmente diferente no offline. Então, como uma ferramenta, primeiro ajudou a trazer esse desafio que o cliente tinha para poder oferecer uma experiência que seja personalizada e consistente, de novo falando muito da palavra consistência, por os dois canais. Então esse caso, e aí Marcelo vai poder me complementar mais, mas esse caso eu acho muito interessante porque eles conseguiram entender que clientes engajavam por um online, mas também tinham tendência a canal, por exemplo, de WhatsApp, e era onde geravam maior conversão, ou era SMS, ou era através da loja física, quando o cliente estava, por exemplo, passeando como cachorro na loja física, procurando brinquedos, e você mandava uma mensagem aí. Então, esse caso é muito interessante porque eles conseguiram entender o cliente, entender os canais de engajamento e, sobre esse cliente, tomar uma decisão de qual é a personalização que eu devo entregar e entender o momento e o canal. Porque para trazer essa eficiência que você falou agora, né? Como eu consigo saber quais são aqueles canais que o meu cliente tem maior afinidade? Porque senão também não é eficiente para um investimento de marketing, né? Então, bom, você vai poder me complementar mais desse caso aí. A Camila trouxe. E eu acho, só desculpa te cortar, Marcelo, e eu acho que tem assim, uma falta de credibilidade quando você acaba fazendo uma comunicação. Você recebe uma mensagem ali no canal X que você não tem a relação com a empresa, né? Isso, exato, olhando para a credibilidade da marca em si, né? Do teu relacionamento consumidor e empresa, é muito ruim. Demonstra uma falta de relação, né? De relação. Não, imagina, né? E tem marcas que a relação com o cliente tem que ser muito, muito próxima. O caso que estamos falando, se você me manda uma mensagem recomendando qualquer coisa para gato, eu vou dizer, não, tipo, eu adoro meu cachorro, meu filho.
entendeu? Esse tipo de até detalhes são importantes para gerar essa confiança com a marca. Perfeito. Exato, já faz muito tempo que a única personalização que existia no mercado é quando a gente recebeu uma revista de assinatura com o nosso nome e aquilo para nós era o efeito uau. Uau, veio com o meu nome. Hoje não, hoje a régua está muito mais alta, precisa entender o comportamento, o tipo de mensagem pelo canal que você recebe, então comportamento, o tipo de canal, o tipo de mensagem. Não adianta também, é um erro muito comum que a gente acaba vendo, de empresas usarem vários canais, SMS, WhatsApp, e-mail, enfim, usam o mesmo template que está mandando de SMS para mandar no WhatsApp, a mesma comunicação para diversos canais e para a mesma pessoa, bombardeando a pessoa de diversos canais a mesma informação. Isso não é uma hiperpersonalização. Isso só tem o nome da pessoa no início e só, não tem ideia do comportamento dela, do canal, de como ela se comporta. A Camila trouxe o exemplo do Latam, e eu estou pensando na minha cabeça um exemplo Brasil, que o cliente ele fez essa análise, centralizou as informações do cliente, entendeu e criou uma jornada que identifica qual é o momento de eu mandar um e-mail, qual que é a mensagem, qual que é o momento de eu mandar um SMS e a mensagem, e qual é o momento de eu mandar o WhatsApp e mensagem. E cada um segue uma jornada de entendimento do cliente, e ele vai analisando o comportamento até alcançar o desejo dele, uma venda, uma recomendação, enfim. Mas entender isso é um passo muito importante para as empresas. E para você que chegou até aqui, no canto da sua tela tem um QR Code onde você poderá escanear e saber mais sobre a Cinti, saber mais sobre o conteúdo desse podcast e se inscrever para uma consultoria. E é justamente isso que você falou, né, Marcelo? Saber o canal e o tipo de mensagem que você precisa comunicar para o usuário no final, né? Eu somaria 2 pontos adicionais a isso, né? Que também muda a estratégia quando falamos de canais. Primeiro, em que tipo de negócio estamos trabalhando? Uma empresa que faz fashion não se vai comportar nunca igual a uma fast food, por exemplo, que tem essa urgência. Ou uma empresa de eletroeletrônicos, por exemplo. Então é importante entender o modelo de negócio e também entender o ciclo de vida do cliente. E vocês devem saber até melhor do que eu, por exemplo, o impacto que tem a conversão de um cliente, por exemplo, na parte da aquisição, através de WhatsApp ou através de SMS. Que canais podem ter maior conversão dependendo do estágio do ciclo de vida. Então tem muitas variáveis para analisar. É estágio de ciclo de vida, é vertical do cliente, é a comunicação. Cada canal tem a sua performance e tem o seu comportamento. Então é muito importante analisar isso com calma e não só seguir o hype do momento. O canal TikTok, exemplo. Vamos pro TikTok. Não, o seu público, a sua vertical, vai ser interessante estar no canal TikTok? Essa é uma análise que precisa ser feita. É o que a Camila falou, né? No começo, de você entender aonde o seu cliente está e a forma como você vai se comunicar com ele, né? Um ponto que eu também tenho visto bastante é em relação ao propósito da marca, né, com usuários. Isso também tem que estar alinhado, né? Os usuários cada vez mais buscam se relacionar com empresas que façam sentido, que eles acreditam, que em todos os temas, né? E eu acho que isso está muito linkado, assim, de você entender no final o seu cliente, o canal que ele está, se ele quer receber aquele tipo de comunicação, se for uma comida, se for um status do pedido, em que momento que você tem que se relacionar com ele para fazer a comunicação de forma assertiva e, na minha visão, no final ali garantir que a sua relação a relação entre marca e o usuário final ela é uma relação de confiança, ela é uma relação de credibilidade, que aí entra um pouco no que você falou ali, de gerar recorrência, né? Gerar confiança, e aí confiança gera recorrência e não necessariamente só vendas, né? Imagina agora, né, que todas as marcas estão no digital. A concorrência cada vez é mais forte. E aqui eu trago um caso que não tem nada a ver, mas é interessante. Por exemplo, a gente trabalha com Bayern Munich. Bayern Munich é fãs. Todo é fãs. Não é só, vendi a camisetinha. É o jogo, a experiência de estar no jogo, todo o clube que tem por trás. Então, eu trago esse conceito de fãs, por quê? Porque cada vez tem muito mais concorrência no mercado, essa competência muito forte. Então, você tem que pensar além de, eu consegui vender e eu fiz a meta. Não é assim. Você conseguiu fidelizar o cliente e manter ele perto. O papo está ótimo, né? A gente tem conversado aqui sobre vários temas super relevantes hoje para o mercado, mas o nosso compromisso com quem está nos ouvindo é de fazer um bate-papo inteligente em 30 minutos, né? Então, para a gente finalizar aqui
esse tema tão relevante, eu queria pedir para vocês compartilharem com a gente aí algumas dicas de como melhorar a comunicação, né? De por onde começar, quais plataformas, enfim. Se vocês puderem compartilhar aí com a gente, acho que seria super interessante. Vou tentar contribuir para esse papo super inteligente, tentar chegar nessa inteligência que a gente está buscando. Mas a resposta eu acho que eu dividiria em duas temáticas. A parte de estratégia e de negócios, que é muito importante a gente pensar em, a gente falou, dados, sair de um modelo descentralizado ou de silos para um modelo centralizado, fazer análise de comportamento do seu cliente, isso é pensando em negócios e estratégia. A parte de tecnologia, é muito importante que você consiga centralizar esses dados e use inteligência artificial para te ajudar a interpretar esses dados. O uso da inteligência artificial vai ajudar muito quando você tem uma massa de dados grandes, pensando em grandes varejistas ou grandes empresas de dados. A IA vai te ajudar muito a como interpretar esses dados. Claro que a decisão humana é muito importante, mas a IA te ajuda nisso. Então, uma tecnologia que tenha essa inteligência de IA por trás. Outro ponto que eu acho muito importante, conexões com canais. Essa tecnologia precisa estar conectada a vários canais. Não só um, não só dois. Porque senão você cria uma situação multi-channel e não omni-channel. Então ela tem que estar conectada em vários canais. E por fim, escolher soluções que elas estejam conectadas, interconectadas. É muito mais fácil quando você já trabalha com uma empresa, que ela já tem conexões com outras que são especialistas em canais, por exemplo, e aí eu vou puxar para a Cinti, pioneira em canais, do que você utilizar uma plataforma que você vai ter que desenvolver essas integrações. Acaba não sendo transparente, acaba prejudicando até o fluxo das informações, etc. Então, dica final, trabalhar com plataformas, pensando no lado de tecnologia, trabalhar com plataformas conectadas. Perfeito. Complementando, eu acho que você trouxe vários pontos importantes. Então, eu separaria assim também do meu lado, plataforma e depois vamos pensar a empresa que contrataríamos, né? A avaliação da empresa. Então, pensando em plataforma, já falamos todo o podcast, né? Customer Centric, uma plataforma que permita integrar e coletar e centralizar os dados do cliente. O segundo ponto que você trouxe, inteligência. Inteligência para poder digerir os dados, inteligência para fazer uma melhor execução, inteligência para também entender os resultados, para poder depois tomar melhores decisões, e agilidade. Que plataforma entende de negócio e vai trazer uma agilidade na hora de executar para que o time seja de marketing, CRM, e-commerce, enfim, o time possa trabalhar mais focado na toma de decisões baseadas nesses objetivos de negócio e não no dia a dia tático que toma tempo, que seja cada vez mais produtivo, sim? E pensando em avaliação de uma empresa, você trouxe o ponto de uma empresa conectada. Então, eu sim acho que é importante entender que as empresas ou uma empresa de tecnologia nunca vai viver sozinha, precisa de outros. E o importante é entender quais são aquelas empresas que estão conectadas a essas outras empresas de best of breed, como a Cinti com canais. Em Marci se integra nativamente a Cinti. Então é importante entender que essas empresas têm todo um ecossistema de parceiros para suportar toda a estratégia do negócio da marca que vai contratar estas novas empresas, né? E já para terminar sobre o ponto inicial que você trouxe, negócio. É importante que seja uma empresa que tenha pessoas que não só vendam tecnologia ou que saibam de tecnologia, mas que saibam de negócio, porque as duas coisas vão em conjunto. A tecnologia não é nada se você não sabe de negócio e não sabe como usar a tecnologia da melhor forma. Perfeito. Excelente. Muito bom o papo. Gostaria de ficar aqui muito mais tempo conversando com vocês. Mas a gente vai chegando na fase final aqui do nosso podcast. Mas antes de finalizar, eu tenho uma surpresa para vocês. Eu queria fazer um bate-bola, né, para responderem aí em uma palavra, ou no máximo 2 palavras, algumas perguntinhas diretas aí que eu vou fazer para vocês. Bora. Top? Vamos. Vamos começar? Vamos. Marcelo, começa? Vamos? Um livro. Gosto de vários livros, mas vou recomendar um que se chama Marketing 4.0, do Philip Kotler. Camila? Um livro? Eu vou dar 2. Shoe Dog, que é o dono da Nike, e A Regra é Não Ter Regras, de Netflix. Muito legal. Muito legal. Muito bom. É muito bom mesmo. Camila, uma motivação. Uma motivação para mim é saber que quando
eu trabalho com os meus clientes e os meus parceiros, eles estão conseguindo enxergar resultados, não só resultados de negócio, mas resultados de produtividade, de engajamento. Quando eu vejo isso, é algo que me motiva todos os dias para continuar fazendo mais. Perfeito. Marcelo? Gostei muito da resposta da Camila, mas eu vou tentar sintetizar em uma palavra. Eu adoro desafio. O desafio me motiva bastante. Então, quando a gente vê um cliente que está com um cenário que precisa de melhoria, é um desafio entender aquilo e trazer soluções para ele, propor soluções. Muito bom também. E para a gente finalizar, uma referência profissional. Eu vou dizer Steve Jobs, pela criatividade e, como se diz, empurre, a Paixão. força, a paixão que ele levou em cada coisa que ele criou. Paixão, uma boa. Marcelo? A Camila tá me copiando, porque eu também ia sugerir... Copiando, brincadeira. Eu também ia sugerir Steve Jobs, mas eu vou citar uma outra referência para mim de inteligência artificial, que é o César Taurion, que ele é um professor, tem uma consultoria, ele publica bastante no LinkedIn, fica a dica, inclusive. E eu uso muito os artigos dele, o pensamento dele como referência quando eu falo de inteligência artificial. Perfeito. Camila, Marcelo, muito obrigado por vocês terem aceito o convite de participar aqui do nosso podcast. Fiquei muito contente com o bate-papo, foi super produtivo. Espero que a gente tenha outras oportunidades, né, de se encontrar aqui novamente. Agradeço novamente aí pelo tempo e pela contribuição de vocês no nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado. A vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo, também muito obrigado pelo tempo. É um prazer compartilhar aqui o nosso bate-papo inteligente com vocês no podcast Smart Conversation da Cinti. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal.